Oi, vamos conversar hoje sobre um assunto que, olha, merece muito a nossa atenção, a nossa empatia, a esquizofrenia. Mas calma, a ideia aqui não é falar de um diagnóstico frio, sabe? É olhar para isso como uma experiência humana que, acima de tudo, a gente precisa tentar entender. Então, para a gente começar, o melhor ponto de partida é justamente este: pensar na esquizofrenia como, bem, como o nome que se dá para um tipo de experiência diferente com a realidade. Encarar dessa forma já ajuda a gente a colocar a pessoa, o ser humano, no centro da conversa, sabe? Antes de qualquer rótulo. Ok, uma realidade diferente. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, significa que o jeito de processar os pensamentos, os sons, as sensações, tudo isso pode mudar. E é aí, nesse ponto, que muitas vezes começa a confusão, o medo, aquela dificuldade de se conectar, tanto para quem está vivendo isso, quanto para quem está em volta. Claro, olhando pelo lado da medicina, a psiquiatria vai definir a esquizofrenia como uma doença que afeta o funcionamento mental. E essa definição é importante, ela é tipo uma ponte, sabe? Liga a experiência que a pessoa está tendo com a classificação médica que vai guiar o tratamento. E aqui vem uma coisa que é super importante a gente entender. O tratamento, todo esse processo, não é só sobre controlar sintomas, não. É muito mais. É uma jornada que pode de verdade trazer um crescimento enorme das qualidades humanas, tanto para a pessoa que está passando por isso, quanto para a família. Ou seja, existe sim um caminho de esperança. Agora, para a gente ter uma noção completa dessa jornada, é essencial olhar para ela de 4 pontos de vista diferentes, 4 visões que são, assim, a base de tudo. A primeira, claro, é a visão de quem está vivendo isso na pele. Pensa comigo, para essa pessoa, os pensamentos, as percepções, tudo aquilo é 100% real. E isso, nossa, pode ser uma coisa extremamente confusa, desorientadora. Aí a gente tem a visão dos familiares. Eles também são muito, muito afetados. Sentem um impacto direto e ficam ali, muitas vezes sem saber direito o que fazer, meio que sem um mapa, buscando o melhor jeito de ajudar e de conviver com a situação. A terceira visão é dos profissionais de saúde. A gente está falando dos psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfim, toda a equipe que está ali para ajudar a pessoa e a família a lidar com a doença e a encontrar um caminho de volta para a saúde. E por último, mas super importante, a visão da comunidade. Sabe? O pessoal do bairro, os amigos, o ambiente de trabalho. O jeito que a sociedade acolhe ou, infelizmente, estigmatiza pode mudar completamente o jogo para quem vive com esquizofrenia e para a família também. E aqui está o pulo do gato. O entendimento de verdade não está em nenhuma dessas visões sozinha. Pelo contrário, quando elas não conversam entre si, o que aparece é o isolamento, o desespero. É o diálogo entre todas elas que faz a gente dar um salto de qualidade na compreensão e, claro, no cuidado. Para tudo isso ficar um pouco mais concreto, vamos acompanhar um pedacinho da história do Gabriel. A jornada dele ajuda a gente a visualizar como essa experiência toda pode começar. Então, a vida do Gabriel parecia que estava seguindo o curso normal, sabe? Terminou os estudos, começou a trabalhar, mas foi bem aí, nessa fase, que as coisas começaram a mudar um pouco. Ele começou a sentir dificuldade de se relacionar no trabalho, em casa ficava mais na dele, conversava menos e, aos pouquinhos, foi se afastando dos amigos, dos parentes. E esse distanciamento não era só físico, não. O Gabriel começou a se sentir cada vez mais sozinho, sabe? Mergulhado na própria solidão. Era o comecinho de uma grande mudança interna, uma alteração no jeito dele de ver e sentir o mundo. E, claro, essa fase inicial de tanta confusão e mudança acaba levantando um mundo de perguntas para todo mundo que está envolvido. A incerteza vira a palavra de ordem. E talvez uma das perguntas mais fortes que deve ecoar em muitas casas por aí é justamente essa: como é que a família lida com uma situação dessas? Essa é a porta de entrada para uma enxurrada de dúvidas. Como agir? O que eu posso fazer e o que eu devo evitar? O que dá para esperar dos tratamentos? Por que não tem um exame de laboratório para confirmar? Por que os remédios são tão importantes? E a internação, quando é que ela é necessária? E a esquizofrenia, ela muda com o tempo? Ufa, são muitas perguntas, né? E cada uma delas é um mundo. É um labirinto mesmo. E falando nisso, a gente quer saber, qual dessas questões mais te toca, mais chama sua atenção? Conta pra gente aqui nos comentários. A sua perspectiva é super importante para essa conversa. Ah, e se esse nosso papo está sendo valioso, não esquece de curtir, seguir o canal Pneuma BR e ativar as notificações, tá bom? Assim a gente continua esse diálogo. Beleza, mas e aí? No meio de tanta pergunta, como é que se encontra um caminho? O próximo passo é justamente sobre isso.
como transformar a confusão em um pouco mais de clareza, em uma direção para seguir. E a ideia central aqui é que não existe receita de bolo, não tem resposta pronta. As respostas, elas vão sendo construídas. Elas nascem das escolhas, do caminho que a pessoa, a família e a equipe de apoio resolvem trilhar, juntos. E isso tudo leva a gente para um conceito que é fundamental: a esperança realista. O que é isso? Bom, não é aquele otimismo cego, sabe, de achar que tudo vai ser fácil. É uma esperança que olha para os desafios, que reconhece as dificuldades, mas que, ao mesmo tempo, é o que dá força para superar os momentos mais complicados e construir um futuro melhor. Então, acho que a mensagem final é essa. Essa jornada pede que a gente una duas coisas: paciência e esperança. É um processo que não acaba, é contínuo. É ir a cada passo, redesenhando o próprio caminho de vida, se reconstruindo e, por que não, redescobrindo a vida. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Como é que a gente, como sociedade, como comunidade, pode construir um diálogo mais aberto, mais acolhedor sobre saúde mental? A nossa conversa começa aqui hoje, mas ela precisa de verdade continuar em todos os lugares.